Olá, seja muito bem-vindo ao seu canal de história. Não esqueça de se inscrever, acionar o sininho e curtir o canal. Sete guerreiros vikings mais brutais da história. Os vikings são conhecidos por serem os guerreiros mais ferozes que já existiam. Se pesquisarem histórias nórdicas, vai entender bem do que estamos falando. Eles eram fortes e destemidos e tudo o que mais gostavam era de uma boa batalha. Isso porque, segundo a mitologia nórdica, apenas os guerreiros que morrem bravamente em combates são dignos de adentrar os portões de Valhalla. Então, desde muito pequenos, os vikings eram treinados para serem os guerreiros mais brutais. Aqueles que colocariam medo em qualquer homem que cruzasse o seu caminho. Então, assim, uma boa razão para que os navios vikings arrepiassem até o último fio de cabelo dos moradores de regiões costeiras. Isso porque eles eram sinônimo de más notícias. Quando eles não estavam invadindo terras, saqueando, exigindo tributos para não invadir e roubar, os guerreiros vikings lutavam entre si. São tantos vikings durões renomados que é impossível listar todos os mais ferozes. Mas aqui reunimos alguns que com certeza assustaram. E muito daqueles que os conheceram. Confira a seguir: 7 guerreiros vikings mais brutais. Erik Boldaxi, com 10 anos de idade. Erik já participava das viagens dos vikings para invadir as costas do Báltico e da Europa. Como filho do rei da Noruega, ele tinha muitos irmãos que disputariam o trono do pai, o que não foi um problema, já que Erik assassinou todos os seus irmãos. Por isso o apelido Boldaxi. De acordo com as sagas nórdicas, Erik foi expulso do seu país depois de matar os irmãos. Algum tempo depois, ele se estabeleceu na Nortúmbria e se tornou por ser um reino muito disputado, Erik foi morto em batalha. Segundo Freydis Eriksdottir, filha de Erik o Vermelho e meia-irmã de Leif Erikson, Freydis recebeu o seu manto de princesa guerreira viking e se tornou uma Skjoldmaiden. Ela perseguiu alguns navios hostis de Vinland sozinha, portando apenas uma espada enquanto estava grávida. Assim como a maioria dos guerreiros vikings, Freydis também era exploradora. E junto ao seu marido, ela liderou a 4ª expedição a Vinland. Lá, ela decidiu que queria mais do que a sua parte de direito. Então, disse ao seu marido que eles a traíam. Assim, ela exigiu que eles fossem mortos. O seu marido assim fez, mas se recusou a matar suas esposas e filhos. Então, ela mesma pegou um machado e terminou o serviço. Terceiro, Harald Hardrada. Hardrada começou a lutar em guerras em 1030, quando tinha 15 anos, para apoiar o seu meio-irmão. Na época, o rei da Noruega. Eles perderam a guerra, então Hardrada fugiu para Kiev, onde viveu os próximos 15 anos. Ele retornou à grave Noruega em 1046 e assumiu o trono, ficando conhecido como Hardrada, o governante rígido, tanto pelo seu domínio quanto por sua sede de guerra. Ele morreu com uma flecha na garganta na Batalha de Stamford Bridge, em York, na Inglaterra. 4. Joriron City. Se você já assistiu a série de televisão Viking, você conhece esse nome. Jor é o filho mais velho de um dos maiores guerreiros que já existiu. Jor passou a maior parte da sua vida explorando e invadindo territórios. Ele e sua frota saquearam a costa da França, Espanha, Sicília, África e Itália. Além disso, ele era um guerreiro destemido, além de ser também muito esperto. Em uma cidade italiana, sua tropa não conseguia romper os muros. Então, ele se fingiu de morto e pediu para que seus homens pedissem aos padres da cidade que os enterrassem em terras sagradas. Quando seu caixão foi levado para a igreja, Jor abriu o caminho. Da
Até os portões da cidade os abriu para que seus guerreiros pudessem invadir. Sua última batalha foi a do Estreito de Gibraltar, onde perdeu 40 dos seus navios. Depois disso, ele voltou para a Escandinávia e passou o resto dos seus dias vivendo da riqueza que conquistou invadindo outras terras. 5. Erico o Vermelho matar era como um hábito para Erik, que chegou a ser exilado na Noruega por assassinato. Depois ele matou 2 vizinhos e foi expulso novamente. Quando se estabeleceu na Islândia, novamente ele matou vários homens e também foi expulso por um período de 3 anos. Obviamente, reinos já estabelecidos não podiam lidar com Erik, então ele navegou para o oeste e se encontrou na Groenlândia. Ele voltou à grave Islândia e recrutou cerca de 500 homens e mulheres para fundar uma colônia na Groenlândia. Ele fundou um assentamento lá, se tornou o chefe. Lá, ele viveu pelo resto da vida. Ele teve 4 filhos, Freydis, e outros 3, um dos quais se tornou o grande explorador Leif Erikson. 6. Ragnar Lodbrok. Ragnar Lodbrok foi um dos maiores guerreiros vikings que já existiu, famoso em várias sagas nórdicas. Sua bravura era notada desde criança. Quando tinha 15 anos, Ragnar destruiu uma infestação de cobras venenosas para ganhar a mão de uma princesa. Ele se tornou um grande explorador e passou a sua vida invadindo terras pelo mundo, principalmente na Europa. Em certo ponto, o rei Francis Carlos chegou a pagar a Ragnar para não saquear Paris. Ele acabou morto quando invadiu. A Inglaterra foi capturado pelo exército inglês e foi jogado em uma cova de víboras. 7. Ivar o Desossado. Ivar, filho de Ragnar, foi chamado de o Desossado por ter nascido com uma condição médica que causava fratura em suas pernas. Ou seja, ele não podia andar. Mas isso não o impediu de ser um grande guerreiro e um dos mais brutais que se tem notícias. Mesmo sem andar, ele não perdia uma boa luta. Armado com um escudo e um arco e flecha, ele participava bravamente das batalhas. Ele e seu irmão lideraram centenas de navios rumo à grave Northumbria e à grave cidade de Ar. Depois de ocupar York, ele enfrentou o rei Eri, aquele que mandou executar o pai de Ivar. Como vingança, Ivar ordenou que o rei fosse morto pela tática brutal conhecida como Águia de Sangue. A técnica consiste em esculpir uma água nas costas da vítima, cortando as costelas e arrancando seus pulmões. Depois disso, Ivar tomou posse do reino de Eastangria. Depois de uma vida bem-sucedida como rei guerreiro, Ivar voltou para Dublin e viveu o resto de seus dias lá. Hoje ficamos por aqui e até o nosso próximo vídeo.